Eu precisei fazer um intervalo entre o 26 e o 27 para esclarecer que o meu e-mail lhsamarante@gmail.com estava sendo usado por uma pessoa e eu acabei de descobrir quem ela era. Então, o vídeo esclarece isso. É importante que vocês vejam esse vídeo, porque a coisa é séria. Eu vou voltar ao 26 porque é importante que fique bem claro que Lacan não é tão contra os colegas da IPA. Lacan sabe reconhecer quando um analista da IPA faz uma contribuição importante. Ele é impiedoso também quando um analista da IPA erra com a mão. Mas vejam bem, ele está falando de Ernest Jones. Então ele vai dizer, num artigo fundamental sobre o simbolismo, e esse artigo ele vai botar em francês na nota, sur la théorie du symbolisme, British Journal of Psychology, volume 12, número 2, reproduzido em Papers on Psychoanalysis, conferir aqui mesmo nas páginas 704 e subsequentes. Ele diz, o Dr. Jones, ali, pela página 15, observa que, embora existam milhares de símbolos, já falei para vocês, símbolos são emblemas, distintivos, marcas, alegorias, metáforas. Então, que embora existam milhares de símbolos, no sentido como a análise se entende, todos se relacionam com o próprio corpo, e a gente tem o eu real do corpo, que Freud marca isso, né, na sua obra, com as relações de parentesco. Ele está usando aqui um termo que é usado pelo Lévi-Strauss, com o nascimento, a vida e a morte. Então, o Jones situa bem os símbolos que surgem a partir do que é falado por esse sujeito do inconsciente. Ele situa que se todos se relacionam com o próprio corpo, com as relações de parentesco, com o nascimento, a vida e a morte. Lacan usou aqui o termo relações de parentesco, que eu já disse, ele tirou de Lévi-Strauss. Mas eu usei isso, eu tive a infelicidade na época dos anos 80, no começo dos anos 80, eu dava aula para os alunos do IBRAPS, primeiro para os estagiários, depois do racha para os alunos mesmo, porque os professores foram embora. Muitos professores foram embora e nós, que éramos mais velhos e tínhamos nos tornado uma cooperativa, o IBRAPS virou uma cooperativa, assumimos, até porque eu já era professora de estagiário, etc., nós assumimos as turmas 4, 5 e 6. Muito bem. E o complexo de Édipo tinha uma vulgarização na época, e as pessoas chamavam, era ter desejo sexual pelo pai ou pela mãe. Então, onde tem um complexo de Édipo, ficava uma coisa meio banalizada. Então, eu usei um termo, constelação familiar. Por que constelação familiar? Porque o Freud diz que o complexo de Édipo é uma constelação astral. Então, como uma constelação tem uma estrela, como nós temos o Sol, os astros, os asteroides, a Lua, as luas desses astros, enfim, tudo isso. E cada um de nós, dentro dessa constelação familiar, é um pontinho daquela constelação. Por isso eu usei a palavra constelação familiar. Passaram-se os anos, mais tarde, infelizmente, nos anos 90, eu fui encontrar
o uso deste termo para fazer laboratórios de constelação familiar. Então, a pessoa pagava um dinheiro para um fulano e ele fazia laboratório de constelação familiar, onde você simplesmente se localizava na constelação familiar na qual você pertencia. Esse mau uso desse termo, eu me lamento muito de ter inventado ele para que os meus alunos não banalizassem o complexo de Édipo, que é um modelo freudiano. Ele acabou sendo deturpado. E até há pouco tempo eu vi na rede anúncio de constelação familiar. Então, na verdade, é claro que quando a gente analisa uma pessoa, a gente vai ver qual a posição que ela ocupa na constelação familiar. Mas isso não cabe fazer um treinamento e gastar um dinheirão para só saber que, olha, você está entre A, B ou C e tal, como se fosse um organograma familiar. Isso aí são coisas tristes que acontecem. Lacan usou relações de parentesco com o nascimento, continuando, a vida e a morte. Então, eu queria só fazer esse adendo antes de dar continuidade, quando ele diz, em verdade, aqui reconhecida de fato, essa verdade aqui reconhecida de fato pelo Jonas, permite-nos compreender que, embora o símbolo, psicanaliticamente falando, seja recalcado no inconsciente, ele não traz em si nenhum índice de regressão ou de imaturidade. Basta, pois, para que surta efeitos no sujeito, que ele se faça ouvir, pois esses efeitos se dão sem o conhecimento dele, sujeito, como o admitimos em nossa experiência cotidiana, ao explicar muitas relações, tanto dos sujeitos normais quanto dos neuróticos, por sua resposta ao sentido simbólico de um ato, uma relação ou um objeto. Lacan aqui ainda separa sujeitos normais de neuróticos. Ele não está trabalhando com estrutura aqui, ele está trabalhando ainda aqui com a noção de que existem os normais e os neuróticos. Hoje a gente sabe que o normal é o que está na norma. Mas ele aqui faz uma separação de linguagem popular. Ele diz que reconhece tanto sujeitos normais quanto dos neuróticos, tanto dos sujeitos normais quanto dos neuróticos, ele está separando aí de uma maneira ainda, bom, mas nós estamos falando de 1953, por sua resposta no sentido simbólico de um ato, uma relação ou um objeto. Então fique bem claro, Lacan aqui está usando normal é o que está na norma. Normal não é saudável. E neurótico é uma estrutura. É a estrutura que permite um sujeito ser analisado, inclusive. Então, da maneira como ele está pondo aqui, parece que ele está falando na linguagem mais vulgar do termo, tá? Mas, em 1953, Lacan não tinha chegado ao Lacan, que ele veio a ser até 1981, quando ele faleceu. Vamos deixar aqui.